Olá, casais, tudo bem com vocês? Olá, casais, tudo bem? Eu sou o Fernando Eu sou a e nós Vanessa. somos Felizes e casados. É isso aí. casados. Casais, peço desculpas, vocês não sabem a dificuldade que a gente está tendo para conseguir gravar vídeo. Uma hora o meu celular da Vanessa não tá gravando, não tem memória para gravar. A gente tá na dependência do celular da Vitória, que é o melhor, só que a Vitória ficou uns dias fora, a gente não conseguiu gravar. E assim, não é por mal não, tá? Nem é desrespeito com É, vocês, é que a gente tá tendo dificuldade mesmo. Mas a gente tá se esforçando aí para dar tudo certo, ok? Então um pouquinho de paciência com a gente aí e vamos lá. e os vídeos sobre a nossa história já está acabando, e aí a gente vai dar início ao nosso curso, né? Na verdade, a gente vai postar algumas aulas de curso para casais, né? Então, tenha paciência aí. Lembrando que esse vídeo acho que é o 13º que nós estamos gravando hoje. É, Se você está entrando agora no canal, vai lá no primeiro vídeo, Olá Casais, ok? É lá você vai poder acompanhar onde a história começa a as nossa nossas história. histórias, né? É verdade. Então é isso aí. Vamos lá? Vamos. Então vai. O que foi? O quê? Começa? Ah, pra mim começar. Ai. Bom, no último vídeo que a gente falou foi sobre a questão do nascimento da Vitória, o desafio que é ter, né, um bebê em casa, mais uma criança de 6 anos. Então, para nós foi bem assim desafiador, né? A gente não tinha experiência e como pais novos, o que a gente pensou é fazer o nosso melhor para a educação dos nossos filhos. Então, aquilo que a gente achava que era correto, que era o melhor, a gente fazia. A gente não mentia, a gente não falava, né, bobagem ou fazia alguma coisa para eles obedecer ou forçava alguma coisa, né? Até tem uma história que eu lembrei da Vitória, quando ela era pequenininha, que eu fui levar ela para tomar vacina. Ela pegou e falou para mim: Ah, mãe, mas vai doer, eu não quero ir tomar, mas vai doer. Eu falei assim: Olha, Vitória, vai doer. Mas é uma picadinha de nada e depois passa. E você precisa tomar a vacina para poder você, né, fortalecer o seu corpo, para você não ficar doente. Aí eu falei para ela: Dá seu braço aqui. Aí ela deu, aí eu dei um beliscãozinho assim, né, no braço dela, assim, mas com a unha, fortinho mesmo. Ela, eu falei, doeu, não doeu? Ela doeu, eu falei, e agora tá doendo? Não, eu falei, então é igual a injeção, né, igual a vacina que você vai tomar. Então a gente sempre quis, né, a gente sempre criou os nossos filhos, sempre falando a verdade, de acordo com a idade deles, sabe, dando muito amor, muito carinho, mas também sendo bem assim preciso, né? Mas o Fernando, eu fui adquirindo essa experiência de ser firme com eles depois, né? Porque eu sempre fui meia molenga, né? Sempre passava a mão na cabeça, né? Meia molenga. Mas aí eu fui aprendendo, como o Fernando também foi aprendendo a ser mais tranquilo, né? Mas quem dá a última palavra em casa sempre é o Eu. papai. E isso tem sido bênção, né? Hoje nossos filhos estão grandes, né? O Matheus já terminou a faculdade, a Vitória vai iniciar dela, e a gente sente muito orgulho do homem e da mulher que eles se tornaram, né? E assim, você não nasce aprendendo as coisas, você não aprende a ser pai e mãe, já vem um manual para você ser pai e mãe. Cada um tem o seu jeito, seu estilo, sua forma, né? Naquilo que você acredita que você vai passar para os seus filhos, a forma de educar. Então não tem um manual. Tem gente que tem medo de não ter filho porque não sabe como vai ser o futuro, não sabe como criar e aquelas coisas outras, sabe? Não tem um manual. A gente precisa sempre fazer o nosso melhor e sempre, né, ser verdadeiro com os nossos filhos e honesto. E eu acredito que é como a Vanessa falou, não existe manual, mas eu penso que o segredo do sucesso que nós tivemos com os nossos filhos foi justamente a questão da gente fazer cada um o melhor daquilo que era bom. Então, por exemplo, eu fui criado de uma forma firme, né? Os meus pais, mais a minha mãe, ela sempre foi muito firme comigo, muito essa questão de honrar a palavra, essas coisas. Então, o Matheus, quando ele veio morar com a gente, eu acertei bastante ele, dei várias palmadas nele, assim, porque ele morou um tempo com a minha sogra e com a Vanessa. Você comentou até no outro Comentei já, né? vídeo já Então. sobre isso.
E aí, então, essa parte do, do- dessa diferença entre eu e a Vanessa, né? Uhum. A gente optou, a gente entrou num acordo de, primeiro, nunca brigar na frente dos filhos, né? Porque não vale a pena. É. Não vale a pena mesmo, né? E o segundo ponto é essa questão de eu educar sendo firme, e a Vanessa, ela tendo essa questão de mais... Ser mais mais mole, não, né? não, a palavra mais mole eu acho exagero. Hum. A Vanessa ela sempre foi assim mais amiga, mais companheira. Então a Vanessa era aquela que sentava, brincava, montava a cabaninha e brincava com o Matheus e com a Vitória. Eu nunca não tinha paciência para essas coisas. Então, no que dizia respeito à parte de educação, de firmeza na educação, eu É. fazia e ela ficava na dela, né? A gente teve um pouquinho de dificuldade no começo para entrar nesse acordo, Foi. mas ela acreditou e confiou quando eu falava Uhum. para ela que eu para deixar eu fazer a minha parte. E aí, quando ela ia fazer a parte dela, eu também deixava ela fazer, né? Hoje, depois de tantos anos, né, quase 20 anos de casado, hoje a gente entende que a gente tem um pouquinho de cada, É. né? Hoje eu sei que eu tenho um pouquinho dessa camaradagem que ela tinha de estar junto, e eu sei que hoje ela tem um pouquinho dessa questão de ser firme quando necessário. Então a gente foi aprendendo. Mas o segredo do sucesso que eu acho que foi pra gente foi essa questão da gente deixar o outro fazer aquilo que você deve fazer de melhor. Então não Verdade. importa se quem é firme é o homem ou a mulher, quem é mais duro. O que importa é que você faça aquilo que você sabe fazer de melhor. Sabendo que você está fazendo o melhor. Não É. arriscando. Saiba o que você está fazendo, né? Uhum. Então a infância da Vitória e do Matheus foi muito tranquila. A gente não teve grandes dificuldades com eles. Né? A adolescência também, eu confesso que eu fiquei um pouquinho preocupado quando o Matheus veio morar comigo, né, que a gente casou, eu e a Vanessa. Eu fiquei um pouquinho preocupado como é que podia ser a adolescência dele, de dar trabalho, mas graças a Deus, eu creio que o que a É. gente ensinou para ele serviu, porque o Matheus não deu trabalho nenhum. A Vitória é um pouquinho mais bocuda que o Matheus, né? Né, Vi? Não, É, só um pouco. só um pouco, É, né? mas quem será que ela puxou? Não sei. Ela puxou. Mas também, graças a Deus, não deu trabalho. Não, ela não Não dá adianta trabalho. você querer educar os seus filhos da mesma forma. Eles são É, diferentes. Mó besteira. Você tem que saber verdade. o que fazer conforme cada um precisa. É, e entender que cada um, independente de quantos filhos você tiver, cada um tem o É seu de um jeito, perfil. é. Não vai ser Então igual. não vai ser igual. Então a educação não pode ser igual, né? É. E aí, a gente vai, depois num próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho da nossa história quando a gente mudou de cidade, né? Então, esse do Matheus, o que eu posso adiantar foi que depois que a gente mudou de cidade, o Matheus já era adolescente, né? E o Matheus ele já estava trabalhando, ele trabalhava na Zona Leste lá de São Paulo. E quando a gente mudou de cidade, o Matheus ele continuou trabalhando lá, terminou o colegial na Ah, cidade onde nós estamos morando. é. E ele optou por não ficar aqui, não ficar com a gente. Ele já estava com 18, 19. É 18 ou 19? Acho que ele tava com 19, se eu não me engano. 19? Se eu não me engano, ele tava com 19, porque eu lembro que ele terminou o Ah, colégio. é 19. Ele fez 19. o segundo. Porque ele ficou um ano sem Ele fez fazer. a metade do segundo colegial aqui na cidade que a gente mora hoje. Fez o terceiro colegial inteiro. Aí ele ficou um Foi. ano sem estudar para definir a questão de faculdade, É. né? Então ele ficou 2 anos e meio com a gente. Então quando ele estava com 19, ele optou por voltar para São Paulo, queria fazer faculdade lá. E aí para Vanessa foi Ai, gente, terrível, foi né? terrível. Pensa assim, né? Você quer estar protegendo, quer que os filhos fiquem pertinho, aquela ideia assim, ai, meus filhos vai sair de casa quando casar, né? Nossa, mas eu fiquei chorando. Eu falei, por que não faz faculdade aqui na cidade? Tem duas faculdades, não precisa sair. O que me aliviou um pouco é porque quando ele foi para São Paulo, ele foi morar com a minha mãe, né? Mas olha, eu confesso que eu senti muito, Chorou. muito mesmo. E aí o Fernando falava pra mim, deixa o menino voar, deixa o menino. Eu não quero, eu quero que ele fique perto da mãe, né? Eu quero que ele fique aqui. Mas aí, olha, a gente vai acostumando, né? Que nós mães somos mais sentimentais, né? A gente vai acostumando, porque vai chegar um determinado momento que você vai entender que os filhos não vai ficar para sempre com É. vocês. Eles vão fazer a vida deles, vão buscar as coisas dele, né? Vai ter uma pessoa preparada para ser marido, esposa, né? Então, eles vão fazer a vida deles. Mas é um susto, viu? Quando o Matheus É, veio falar para mim também que ele estava querendo voltar para São Paulo para voltar a morar lá, ele já trabalhava lá e queria fazer faculdade,
eu falei pra ele que eu não concordava, porque eu também fiquei um pouco assim, sabe? Pelo fato de que falei, poxa, aqui você tem casa, aqui você ninguém tá mandando você embora daqui. Aqui você pode procurar trabalho, você pode, igual a Vanessa falou, tem faculdade aqui, É, né? Então assim, não precisa ir morar lá. Então eu falei pra ele que eu não concordava dele ir, mas como ele já estava com 19 anos, eu falei, olha, você é de maior, então eu não acho justo eu obrigar você ao que você tem que fazer. Então faz o que você acha que você deve é, fazer, tendo a certeza de que você sabe dos riscos das variáveis, né? Porque qualquer decisão que você tomar na vida, você tem variáveis boas e ruins. Não existe um negócio que é só bom, um negócio que é só ruim. é. Então eu falei, ó, pensa de novo, se caso você tiver certeza daquilo que você quer, mesmo eu não concordando, você pode ir porque você é de maior. Mas eu quero deixar claro que eu prefiro que você fique com a gente. E aí ele falou que ele já havia pensado de novo. Então quer dizer, isso aí já estava já há algum tempo com ele já, né? É. Então ele falou, não pai, eu sei bem o que eu estou falando, eu sei bem o que eu quero, e eu sei das variáveis, e mesmo assim eu quero dar continuidade. Eu falei, então tá bom. Então, E eu e o Fernando, assim, como uma das coisas que a gente faz fez, né, com os nossos filhos, em determinada idade, quem manda é os pais. Então a gente obriga, tem que ir, tem que fazer, tal, tal. Chegou numa determinada idade, a gente não obriga mais eles ou impedem mais eles, mas a gente orienta eles, é, né? Então assim, passou dos 18 anos, isso é uma regra nossa. A gente que acha que isso é o correto, tá? Não sei se é todo mundo. Passou não, menos dos 18 anos, a gente eles têm que fazer o que a gente pede. Passou dos 18, a gente orienta. Embora há alguns casos que já aconteceu da gente, né, principalmente a Vitória que ainda mora com a gente, de falar, não, você vai fazer. Mas assim, vai chegar um determinado momento na vida dos nossos filhos que a gente não tem mais que obrigar eles a fazerem algo, determinar para eles fazerem algo, mas sim orientar, porque o que eles fizerem a partir de então, né, as consequências vêm para por eles. exemplo, isso que a Vanessa falou é bem por aí. Não é regra, É, até porque cada filho de cada casal é de um jeito, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu creio que vale a pena quem está pensando em ter filho aí, é interessante prestar atenção nesse detalhe, ou quem já tem filho pequeno, que a gente fez dessa forma, mais ou menos como a Vanessa falou. Mais ou menos, até os 12 anos, não tem conversa. É os pais que determinam, os pais que sabem, tá? Mais ou menos 18 anos, não tem que ser 12 anos. Não quer dizer que tem que ser com 12. Vai muito de você ver o perfil do seu filho. é. Mas mais ou menos nessa faixa. Dos 12 aos 18, você já começa a soltar um pouquinho em alguma coisa. Você começa a fazer a criança pensar se vale a pena aquilo que ela está querendo ou não. Você começa a mostrar certas realidades, né? Eu Até porque para lembro, entender bem, né, aonde o seu filho quer chegar, qual que é os é, pensamentos eu do seu lembro, filho. eu lembro que teve uma vez, eu acho que a Vitória estava com 16 anos, se eu não me engano, mais ou menos. Eu lembro que ela chegou, duas situações que ela fez que a gente teve que ser um pouco duro com ela. Ela tá aqui filmando, ela vai lembrar. Uma delas foi um dia que a Vitória chegou, ela estava reclamando que não tinha nada para comer em casa. Né? Eu e a Vanessa trabalhando, ela ligou, não tem nada para comer aqui. Eu fiquei tão bravo. Aí eu cheguei em casa, ela veio reclamar, aí eu peguei, abri armário, abri geladeira, mostrei, ó, tem isso, 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 isso. Então assim, aí eu falei pra ela, né, não tem o que você quer comer. Agora falar que não tem o que comer é outra conversa. Então É, você presta atenção. Eu dei uma bronca nela nisso aí, ela nunca mais falou. falou. E uma outra situação, ela estava querendo comprar um tênis e eu lembro que eu disponibilizei um valor para comprar um tênis, um valor que dava para comprar um tênis de marca, mas um valor baixo. Esses tênis de marca fora de linha que é mais em conta, né? Eu falei, pô, é adolescente, tá com 16 anos, tá crescendo, vai comprar, o pé vai continuar crescendo, né? Eu falei, não adianta gastar dinheiro também, muito caro com isso. Então eu lembro que eu disponibilizei um valor e aí ela reclamou que ela queria um tênis, e esse tênis que ela queria, se eu não me engano, custava duas vezes o valor que era o que eu tinha disponibilizado. Então vamos supor, eu tinha disponibilizado, acho que, vamos colocar aí, eu não lembro exatamente do valor, mas vamos colocar, se eu disponibilizei 100 reais na época, ela queria um de 300, por exemplo, né? Ela queria duas vezes o valor. E aí eu lembro que ela ficou brava, fez cara feia, não sei se você lembra disso aí, Não. não lembra? Tem Ela, coisa que eu não lembro, ela não. ficou brava, fez cara feia e tal, e aí ela soltou assim que a gente tinha que dar pra ela.
Aí eu peguei, cheguei nela e falei assim, olha, a obrigação de um pai e de uma mãe, e isso eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu tô falando. Que eu falei pra Vitória, e isso assim, isso veio na minha cabeça na hora. Eu creio que foi o Espírito Santo que tocou pra mim falar isso pra ela. Eu lembro que eu cheguei e falei assim, olha, a obrigação de um pai e de uma mãe para um filho é dar comida, dar roupa, calçado, material escolar, mas não o que o filho quer, e sim o que pode ser dado, né? Então eu falei para ela assim, olha, aí eu fiz ela lembrar, eu falei assim, alguma vez você foi para a escola descalça? Alguma vez você foi para a escola com fome e te faltou comida? Alguma vez te faltou material? Né? E tantas outras coisas. Eu falei, olha, nunca te faltou nada. Às vezes você não tinha o que você queria, mas nunca te faltou nada. Então, assim, o valor disponibilizado para o tênis que eu posso te dar é esse. Se não é o suficiente, você que arrume o resto e compre o que você quer. Aí ela parou, pensou, também nunca mais ela reclamou sobre isso. Então, é interessante você fazer os filhos pensarem, né? Depois dos 12 anos, não é assim, eu quero. Ah, eu quero um celular. Não, você não quer nada. Você vai ter se o filho vai ter se o pai e a mãe achar que deve ter. E ainda que se acha que deve ter, não é o que o filho quer, não. É o que o pai e a mãe pode dar e se não gostar, fique sem. Literalmente tem que ser. A gente sempre foi assim com o Matheus e com a Vitória. E, sabe, não tem conversa. Entendeu? Os filhos não podem definir a vida dos pais. Os filhos não têm poder. Aliás, eles têm poder se os pais deixarem. Mas os filhos não podem desbalancear o equilíbrio do lar. As rédeas da casa tem que estar na mão do pai e da mãe. Entendeu? É o pai e a mãe que determinam as regras. Os filhos não determinam nada. A partir do momento que os filhos quiserem começar a determinar alguma coisa, pode mandar eles pegarem a malinha e vazar. Não foi o que aconteceu com o Matheus, tá? O do Matheus, como a gente falou, ele que quis ir, a gente conversou e tal. Mas é bem assim que funciona. Então eu queria deixar isso aí pra vocês, né? A gente tem que entender assim que o papel dos pais é dar amor, carinho, dar limites, não é passar a mão na cabeça, é dar limites para os filhos. E sempre fazer o seu melhor, né? Para que os filhos sejam pessoas de boa índole, que busquem conquistar as coisas, que seja trabalhador, né? Então você que por acaso tem medo, eu não quero ter filho porque eu não sei como educar, não sei como fazer, não sei como vai ser o futuro. Não tenha medo, porque como a gente falou no início, não existe um manual. A gente aprende com a convivência, a gente aprende sendo pai, sendo mãe, né? E aí sempre colocar isso na sua cabeça, ser honesto com o seu filho, conversar, dar amor, educar, dar limites, né? Basicamente é isso. E se você tiver dúvida, é só você pensar o seguinte. Como a Vanessa falou, não tenha medo. Simplesmente observe a necessidade do seu filho e dê ao seu filho aquilo que ele precisa naquela hora. Então, se o filho precisa levar uma repreensão, repreenda. Se o filho precisa de um carinho, dê o carinho. Se o filho precisa de umas palmadas, dê umas palmadas. Se o filho precisa de educação, dê a educação. Então, não tem segredo. Você observa qual é a necessidade do seu filho naquele momento e você dá aquilo que ele está precisando naquele momento. É assim que se educa um filho. De forma assim, bem básica, rápida, simples. Né? Observa. Você observa o teu filho. Observa qual é a necessidade dele. Tá fazendo manha? Se precisar, desce a mão. Não seja negligente. Desce a mão, gente, que o Fernando fala. Não é... Bom, não é espancar, porque a gente é contra isso, mas eu sou a favor da palmada, sim. É educar, mas palmadinha vai bem. Mas não desce a mão. Desce a mão é maneira de dizer. Não é desce a mão espancar, mas é desce a mão acertando, porque se precisa... O tempo desse vídeo acabou. A gente vai estar orando agora. E aguardem o próximo vídeo, ok? Não sei o que do sininho. Ative o sininho, curta, compartilhe. Tudo isso aí. Ajuda a gente. Ajuda a gente, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Senhor, por esse vídeo, pelas palavras que foram colocadas em nossa boca. Que essas palavras possam servir para os casais que estão nos assistindo, para que eles possam, ó Deus, se espelhar em nossas vidas, em nome de Jesus, para que a sua vontade, Pai, possa ser passada para todos. E eu te dou graças por isso. Alcance todos os casais, ó Pai, nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, para que tenham um casamento melhor, para que, se o casamento está ruim, que fique bom, se está bom, que fique melhor ainda, para a tua honra e glória, Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima.